Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate e as eleições municipais finalmente começaram, pelo menos deu-se um bochicho grande com a divulgação da pesquisa Ibope, encomendada pela TV Paranaíba, afiliada da Rede Record, que apresentou o que muita gente já imaginava, o que se falava nos bastidores da política, que o deputado federal Odelmo Leão, que é pré-candidato a prefeito de Uberlândia, é o grande favorito. Segundo o Ibope, Odelmo Leão tem 69% das intenções de voto contra 10% do prefeito Gilmar Machado, que é pré-candidato à reeleição. Será que dá para reverter esse cenário tão favorável à oposição? Para responder essa pergunta, eu vou conversar a partir de agora com o cientista político João Batista Domingues Filho, que também é professor da Universidade Federal de Uberlândia, e com meu colega jornalista Henrique Paranhos, lá da TV Paranaíba, apresentador do Política Cruzada, e que também tá mais por dentro que qualquer outro sobre essa questão da pesquisa. Estamos analisando ela, né? Estamos digerindo ainda. Agora, professor, dá para reverter ou a eleição em Uberlândia para prefeito realmente será uma barbada e o Odelmo não precisa nem de sair na rua para fazer campanha? Olha, o Rick ontem no comentário, né, parabéns pelo início aí da pesquisa, porque o município na Federação Brasileira tem uma importância que, em grande parte, a gente não leva dentro da democracia brasileira. Então, veja, o Rick chamou a atenção ontem da possibilidade com as obras que vão ser inauguradas até o final do ano. Eu acho que ele foi generoso aí com o cadáver em sepulcro, né, da gestão do Gilmar. Mas eu acho que nós podemos aproveitar, né, vocês e quem está nos vendo, para a gente refletir as causas do que gerou essa rejeição altíssima e essa eleição que, como nos programas anteriores, eu chamava a atenção que vai ser uma eleição plebiscitária. É a favor ou contra, e ser contra é votar no Odelmo, sem conteúdo de projeto para a cidade. Então, eu acho que esse é um primeiro custo dessa eleição, é que nós vamos ter uma eleição plebiscitária que o eleitor vai votar contra a gestão do Gilmar sem ter um projeto para escolher entre os candidatos para a cidade de Uberlândia. Então, nós já iniciamos que, além do fracasso da gestão com a rejeição, e aí as causas eu colocaria muito mais na gestão, não existe causa externa à rejeição e às intenções de voto do Odelmo como contra, né, a recondução do prefeito Gilmar Machado, como uma causa endógena. Não adianta falar em crise, não adianta falar em falta de orçamento, não adianta falar do golpe, falar de toda da vitimização do prefeito local, reproduzindo o padrão da política nacional como causa da sua rejeição e da sua próxima perda no mercado político local nas eleições municipais. E agora eu gostaria que a gente refletisse, a cidade vai perder mais uma vez, não só com o custo dessa gestão, com a má utilização dos recursos públicos, com a falta de oportunidade, com todos os projetos que vêm estar na fila de espera para melhorar a cidade de Uberlândia, com essa gestão, e a eleição, que é o momento que a gente tem a oportunidade de discutir os problemas da cidade, nós vamos ficar numa eleição plebiscitária que vai ser uma eleição que não vai estar em debate realmente os problemas da cidade. Bom, essa questão de se é possível reverter um cenário tão desfavorável, você mesmo já comentou que, assim, política, a gente, né, tudo é possível e que o prefeito Gilmar Machado aposta 100% das fichas dele na entrega de uma série de promessas que ele não conseguiu executar e que espera executar ainda dentro desse ano de 2016, mais, né, antes mesmo da eleição, até outubro, fazer uma entrega grande de coisas em agosto, ali no aniversário da cidade, em pleno período eleitoral e tal. Mas não há dúvida nenhuma que é muito difícil, né? É quase impossível, mas em política tudo é possível. Mas pegando essa questão que o professor levantou das causas, a que você atribui pelo menos na opinião da população, do fracasso da gestão Gilmar? Porque é uma rejeição aí, uma variação negativa na casa dos 80%. Aproximadamente. Muito alto, né? E que reflete na intenção de voto muito baixa.
né? Porque a que você atribui, Henrique, esse fracasso, pelo menos do ponto de vista da comunicação? Ou seja, se o governo não foi tão ruim, na percepção do eleitor, da população, foi, né? Não comunicou bem, né? Vamos pegar pelo gancho que o professor falou. Eu vou pegar o comentário que eu fiz essa semana na TV Paranaíba, do fim para o início, para tentar clarear um pouquinho. Eu disse o seguinte, que, respondendo o que você me perguntou, o que atribuiu? A má gestão da saúde muito ruim. Foi ruim no Odel? Foi, mas conseguiu piorar no governo Gilmar. Discutível isso. O tropeço com a FundaSUS, as idas e vindas, a briga com o Ministério Público, o desgaste causado, os médicos que se revoltaram com essa questão, a dificuldade para contratar, tudo isso reflete... Mas foi só a área dessa... Calma, nós vamos chegar lá. A área da saúde realmente foi muito ruim. Mas vamos mais longe. Transporte público para os alunos. Quantas dificuldades nós tivemos? Os acidentes, pais não esquecem aquilo. Vamos um pouquinho mais longe. Vamos pegar a questão da educação. Os kits escolares acabaram de... Era para ser entregue no início do ano. Foi entregue semana passada. Início dessa. Então, isso também pai conta. Conta com a qualidade do que é entregue. Pior que você gasta o dinheiro, né? E não consegue ter o bônus. Ainda acaba o negócio ainda sendo negativo, porque já tinha gerado uma expectativa de entregar no início do ano. E isso funciona. César, vamos botar os pingos nos is. A questão financeira, como o professor colocou, a crise não pode ser levada em consideração. Não pode mesmo, porque eu fiz um levantamento e eu provei por A mais B que o orçamento só cresceu. Cresceu acima da inflação. Está lá, está colocadinho. Quer dizer que não dá para dizer que foi só azar do Gilmar ter pegado um período de crise. Uma questão é eu saber que eu tenho 1.800 bilhão e calcular 2.100. Com base em que eu vou calcular um crescimento de 300 milhões de novo, está falando que é um problema de gestão, no caso financeiro. É gestão. E outra coisa, a cidade ficou bem descuidada nesse período aí, principalmente nesses 2 últimos anos. Um ano e meio, a cidade ficou bem descuidada. A população se revolta. Você tem buraco demais na cidade, a promessa era cuidar disso tudo, acabar com esse problema até o mês de março. Nós já estamos terminando abril e ainda está esburacada, ainda tem problema. Você soma isso, mato, iluminação que está ruim, isso tudo deixa insatisfeito. É claro, está posto lá. Vou ainda para a questão do orçamento. O plano de governo que estava no plano do Gilmar, que foi muito bem preparado, o Gilmar veio para uma administração com um plano exemplar, pôs no papel tudo o que a população queria. Não vai cumprir metade. E olha que eu estou sendo bem generoso, não vai cumprir metade. Então, colocou lá que ia valorizar o servidor. Não, nem o SAMU, né, que prometia colocar já no primeiro ano. Vai chegar a julho e o SAMU não está funcionando. Nós já estamos terminando abril. A pergunta né? O Odel, que sempre foi contra o SAMU, se for eleito, vai manter SAMU? Agora não, agora tem uma intervenção do governo do estado, tem que pôr. Agora não tem mais jeito. Agora, mas vamos lá, vou bater no plano de cargos. 75 milhões no primeiro ano, 75 milhões no segundo ano de aplicação. Então foram 150 milhões de reais investidos. Isso comprometeu a receita do município. O município precisava de dinheiro para outras questões. A mais. Em função do plano de casa de carreira do servidor municipal que foi aprovado. Do IPTU, lembra? Então, vamos lá. Concluindo isso. Se você dá um aumento para o servidor, você tem que conseguir pagar. Está dividindo o pagamento. Tem gente que recebeu dia 12 desse mês o salário do mês passado, e isso vai continuar com um prêmio maior. E aí, pegando o IPTU do professor, porque todo mundo, quando fala em IPTU, lembra do problema do primeiro ano. Eu sou defensor de uma revisão da tabela da planta de valores do município, acredito que se cobra muito pouco. Uberaba, que tem metade dos imóveis de Uberlândia, arrecada o dobro de IPTU. Mas o Gilmar foi com a administração, não vou colocar o prefeito, a administração foi com sede demais. A responsabilidade é dele. Ela aplicou 1000%. Eu cito como exemplo do meu apartamento. Eu pagava na época, quando eu tinha um apartamento, algo em torno de 120, 130 reais de IPTU. Que era muito pouco. Era muito pouco. Eu defendia que eu poderia pagar tranquilamente 400 reais, que seria o dobro. 240. Imagina se você dobra a receita. Ao final de 4 anos, o meu apartamento eu pagaria R$ 1.200 de IPTU. Aí não dá. Eu sou defensor, mas não pode ir com tanta sede ao pote. E ele acabou, nesse caso, teve um desgaste, né? Isso, até hoje. E não conseguiu mudar a legislação. Quando você recebe o carnezinho do IPTU na sua casa, quando você pega nele, o que te vem à memória? A discussão do primeiro ano. Exatamente, não tem outro jeito. Agora, é admirável. Em ciência política, né, tem uma teoria, chama teoria da escolha racional,
que parte da sociologia weberiana é que os atores, os principais de um mercado, a palavra mercado não é um atributo só da economia, o mercado é o jogo de interesse entre os players, entre os principais jogadores, eles são seres, a gente pressupõe para fazer qualquer análise que são seres racionais. O que é ser racional? Não agir contrário ao meu interesse. Então o burro, o jumento, é aquele que age contra o seu interesse, que abre mão da racionalidade e dos recursos para adequar meios afins. Agora, me diga vocês, que são jornalistas experientes, o que fez com o Gilmar, deputado federal, acho que 3 vezes, tudo mais, 4 vezes, o primeiro negro, vem do PT de baixo para cima, é representante de um momento da cidade... Foi eleito com 70% dos votos válidos. Exato. Você vê, é a primeira vez nessa cidade aqui, nessa região, de uma elite ruralista, e que os empresários aqui também não têm nenhuma preocupação com o projeto da cidade, nem da região. Eles acham que comprando político e financiando político, eles vão ser atendidos nos seus interesses. Não tem intenção de participar com responsabilidade da gestão da cidade, só com financiamento para poder ter um lobista, seja em qual instância for, da prefeitura até no Congresso. Vontade, né? Então, esse candidato, né, do PT, da história do PT, negro, pobre, que chega nesse ambiente, nessa região, nessa cidade, com todas as oportunidades, né? Não pegou uma prefeitura, com todas as oportunidades para oferecer para a cidade, por isso que ele teve essa eleição tão vitoriosa, que até a elite local financiou muito mais o Gilmar do que o Luiz Humberto. A elite local escolheu. Agora, com todos esses recursos, entrega o que a pesquisa mostra. Abriu mão de recursos, abriu mão de racionalidade. Eu queria especular com vocês as razões do fracasso. Então, eu acho que assim, tudo bem que você falou da questão do orçamento e cresceu, mas né, eu acho que a questão tem competência de gestão, não há dúvida, mas também a crise pegou um período muito ruim, isso atrapalhou todos os prefeitos. Lá em Uberaba, sim, a situação parece que é pior que a de Uberlândia. Concordo. Mas tentando responder, né, eu que sou entrevistador, mas você me perguntou, eu vou responder. Não, mas eu acho que como eu não tenho resposta, nós temos que explorar os problemas, porque é uma irracionalidade que eu não encontro razão. Eu tenho uma tese que é a seguinte, foi repetido em Uberlândia, assim como foi repetido em várias gestões executivas do PT, o modelo que o Lula implantou. Qual que é o modelo que o Lula implantou? O modelo de coalizão. Pega os ministérios menos importantes, rateia entre os partidos para ter maioria no Congresso. Porteira fechada, né? Cada um tem seu orçamento, né? E aí, nos ministérios mais importantes, cruciais, coloca gente alinhado, de confiança do presidente, e com competência indiscutível. Tanto que foi lá, buscou o Meirelles no primeiro governo, Lula. Do PSDB. Que era do PSDB, eleito deputado federal pelo PSDB, pegou o cara e botou no Banco Central. Né? E a mesma coisa em saúde, educação e tal. O Gilmar rateou como no modelo que o Lula fez também, só que, para mim, o grande erro do Gilmar foi nas escolhas dele, nos ministérios que aqui, né, em nível municipal são secretarias, as escolhas dele nas secretarias cruciais, as pessoas de confiança dele, que ele escolheu mal. Onde ele teria errado? Vamos dar finanças. Dar nome aos bois, né? Educação. Educação. Não vou discutir a competência da secretária, mas do ponto de vista de articulação política. Que aconteceram. Do ponto de vista de articulação política, muitos erros assim, que desgastaram demais a gestão. Administração? A administração também, né? Porque aí você falou que a questão do plano de carreira. A educação vai ser lembrada pelos frangos, né? Então, assim. E pelos acidentes do trânsito. A parte de articulação que, em tese, fica com a Secretaria de Governo, que inclusive é a primeira-dama, também pecou, porque ele passou seríssimas dificuldades na Câmara de Vereadores, culminando com a eleição de um opositor para a presidência. Né? E enquanto que algumas secretarias que foram rateadas, os caras conseguiram sair
até com uma impressão de que fez boa gestão. Inclusive, a turma ligada ao deputado Tenente Lúcio, aí especificamente o ex-secretário de Trânsito e Transporte, Alexandre Andrade, criou uma espécie de uma administração paralela. Como tipo assim, olha, a nossa parte, nossa gestão é a Secretaria de Trânsito e Transporte. O desenvolvimento social também. O resto é a responsabilidade do prefeito. A mesma coisa do desenvolvimento social. Primeiro com o Murilo lá, quando ele era ligado ao Lúcio, e depois sozinho. Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, a gente vai continuar essa análise, porque eu já perdi o prazo de chamar o break, mas é muito rápido. Fica aí. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política, especificamente sobre as eleições municipais deste ano, especificamente sobre a disputa pela Prefeitura. O Ibope divulgou pesquisa encomendada pela TV Paranaíba que aponta o favoritismo do deputado federal Adelmo Leão. Ele apareceu na pesquisa do Ibope com 69% das intenções de voto. O prefeito Gilmar Machado, pré-candidato à reeleição, apareceu com 10%. Tem uma coisa que nós não falamos, né, professor João Batista, Rick, que foi uma questão que eu até coloquei no blog Frente Verso do Jornal Correio de Uberlândia, que eu achei, não sei se foi surpresa, mas assim, o Gilmar ficou na pesquisa com um percentual tão baixo que o Leonídio Bolsas, que sequer é pré-candidato assumido, que é o deputado estadual Leonídio Bolsas, apareceu com 4%. Na margem de erro de 5 pontos percentuais, é empate técnico. Empate técnico. E o que chama muito a atenção... Como é que fica, até do ponto de vista de composição para o Gilmar, essa situação? Porque eu até coloquei lá que eu acho que assim, o PMDB começa a ter um ânimo maior para ter candidatura própria, ou até o PT internamente, né? O Fernando Boente, na coluna confidencial do Correio, colocou lá um movimento interno de um filiado do PT ligado ao ex-deputado, aliás, ao deputado Wellington Prado, ex-petista, querendo fazer prévia, ou seja, até dentro do próprio PT estão começando a questionar a candidatura do Gilmar. Essa pressão aí, eu conversei com o Fernando Pessoa, o doutor Fernando, que é o presidente do partido, aproveitando presidente o gancho... do PT. Presidente do PT, aproveitando o gancho do Fernando Boente, do que ele escreveu na coluna confidencial, e o Fernando disse assim, olha, é natural, dentro do partido é assim mesmo, mas o Gilmar lá está garantido, a legenda é do Gilmar. É porque dentro do partido sempre a gente não impede essas discussões. Mas o Fernando Pessoa é ligado ao Gilmar, né? Exatamente. Então, ligado no sentido que são várias tendências dentro do PT. Mas que ele vai tentar a garantia do Gilmar. Tá, ponto, é isso. Que a lógica é realmente a preferência para o prefeito. Foi por isso que o Gilmar trabalhou pela eleição dele, do Fernando Pessoa, como presidente do partido, né? Mas vamos seguir a sua linha de raciocínio. Então tá bom, Leonídio Bolsas e Gilmar Machado num patamar semelhante, né? Mas se nós colocarmos esses três, Leonídio, Gilmar e Cebola, ou Alexandre Andrade, hoje, nesse exato momento, não dá segundo turno ainda. Não, passa longe. Passa longe. E vamos pensar na melhor das possibilidades. Pelo que está posto hoje, Adelmo bate todo mundo e Gilmar perde para todo mundo. Isso eu achei impressionante. Nas simulações de segundo turno da pesquisa Ibope, né, para você que não viu a pesquisa Ibope, nas simulações de segundo turno, o prefeito Gilmar Machado, que é pré-candidato à reeleição, ele perde em todos os cenários. Ele perde até para o ex-secretário de Trânsito e Transporte, Alexandre Andrade, eu digo até, porque o Alexandre tem 1% das intenções de voto, mas no eventual segundo turno, ele cresce. Ele ganharia, teoricamente, do prefeito Gilmar Machado. E outra coisa que a pesquisa mostrou, que o índice de indecisos é muito baixo já, né? Nessa época, o comum seria um índice de indecisos mais alto. Vamos pegar a pesquisa que apontou lá em 2012 a vitória do Gilmar, o indeciso naquele momento batia perto de 50%.
Né? E agora foi 3%? Agora está um número, está girando entre isso, depende da simulação que você faz, né? É muito, se fosse 10 seria muito pouco, né? Se está na casa dos 5% é muito pouco, ou seja, e aí uma coisa que o senhor falou, né? Aí agora eu que vou fazer autoelogio, você me dá o crédito como eu dei para você, da questão da eleição plebiscitária, lembra? É o que o senhor falou, exatamente. E que todos os demais candidatos iam, né, se libertar do Gilmar, batendo no Odelmo para construir uma campanha pós-Odelmo, né? Tanto para deputado federal, estadual e fazer carreira. Pensando mais em 2018 do que nesse ano, 2016. Então, essa é a utilidade dessas candidaturas, né, nessa eleição plebiscitária. Agora, nós ainda temos uma questão que a gente pode explorar, as causas ainda de tal irracionalidade de fazer mau uso dos recursos conquistados, tanto na eleição, aí também tem uma rejeição. O que é a rejeição, Gilmar? É toda a expectativa que foi dada a ele do início. Então, nós começamos... 70% dos votos válidos. Então, veja, é proporcional a rejeição e a porcentagem de voto hoje à expectativa positiva que ele teve quando foi eleito. Então, é um salto num tempo muito curto. No primeiro ano, ele já estava alcançando esses graus de rejeição. Ele não tinha um ano, ele já começou a dar sinais. É um índice de decepção, vamos dizer assim. Muito mais que rejeição. Veja, então, ele, minimamente, ele não tinha direito de cometer os erros que cometeu. Ele sabia disso. Não tem direito. Então, essa racionalidade, onde o sujeito da ação tem consciência, tem racionalidade e comete, isso é imperdoável. E muito mais, não se esqueça, isso é administração de recurso público. Os nossos eleitores são eleitores contribuintes. O agente principal é o eleitor, que é dono do recurso. O prefeito é o que executa, é o agente, é o meio. O principal é o eleitor. Os recursos saem da sociedade. Então, é imperdoável a utilização dos recursos públicos para cometer tantos erros. Veja, isso é crime contra o interesse público. Só que nós levamos isso na democracia como isso vai ser perdoado, perdendo a eleição, tendo rejeição. E o custo da má utilização do recurso público? Quem vai pagar? Os próprios eleitores contribuintes. Quanto tempo nós vamos demorar para recuperar o mau uso do recurso público? Se nós levarmos em consideração o que o senhor está dizendo, foi 1 bi e 800 no primeiro, 1 bi e 800 no segundo, 1 bi e 800 no terceiro. É muito dinheiro. Mas aí eu acho que a gente tem que vou fazer aqui o advogado do diabo. A impressão que eu tenho é que a desaprovação do governo do Gilmar Machado, que chega aí, que está na casa dos 80%. 77%. Né? 73%. 73%, mas quando você fala... Você tem a margem de erro equacionando, né? Quase 80%. Eu acho que é uma visão pior do que foi de fato o governo. Né? Porque assim, teve uma série de erros, mas não dá para dizer que foi de tudo errado. A cidade parou completamente, né? que tudo foi destruído, ficou destruído esse tempo todo. Apesar de seja essa visão que o Odelmo queira discutir, o grupo do Odelmo queira passar. Né? Mas não é. Acabou com o Uberlândia. Né? Assim, nós estamos olhando para os custos, né? O que de fato ocorreu. Não o que não ocorreu de maldade, nós estamos olhando só para os custos. É esses custos que a sociedade de Uberlândia vai pagar. Ele sai, o Odelmo entra, e aí esse custo fica para a sociedade. Mas esse custo que é o problema, né? O senhor falou uma coisa no primeiro bloco que eu achei muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso, que é o custo. Falando desse custo, né? Desse fracasso, segundo as pesquisas da gestão municipal, é para o futuro, que é o custo de ter uma eleição plebiscitária e que parece que decidida, e que o candidato de oposição sequer precisa fazer compromisso ou apresentar uma proposta de uma cidade melhor, porque ele não precisa. Não precisa enfrentar os problemas reais. Ele não precisa. Ele já está, teoricamente, praticamente eleito. Né? Assim, então, assim, e esse é um custo alto, difícil de mensurar, porque é um custo que só vai ser realizado no futuro. Sim, e qualquer que seja o benefício, que você ia chamar a atenção, que o Gilmar, né, para não jogar... para não ser totalmente negativo, tudo foi ruim, o que tiver de positivo não vai ser acreditado a ele.
vai ser acreditado aos secretários que são candidatos. Os fracassos do Gilmar, o que funcionou na prefeitura, ou vai ser dos vereadores, ou vai ser do secretário. Mas ele não vai levar nada de positivo. O que tiver de positivo vai fazer parte da campanha dos secretários que vão ser candidatos. E é o inverso do que a gente vê normalmente, né? Quando é uma coisa negativa, o executivo bota o secretário, o ministro, para tomar porrada e assumir a culpa para ele se livrar. Aqui em Berlândia aconteceu o contrário. E aí, você é uma pessoa de comunicação. Não tem também, além dos erros, blá, 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 uma gestão muito equivocada ou ineficiente do ponto de vista de pelo menos mostrar o que foi bom, porque tem coisa que também tem coisa boa. Tem que se dividir. Eu entendi o que você quer dizer, né? Tem que se dividir. Mas o interessante está no que foi posto. Quando, por exemplo, a Secretaria de Trânsito e Transportes acertava na medida tomada, era a própria secretaria quem divulgava, não passava pela comunicação, né? Então a comunicação errou. O tenente Lúcio, quando passava, a forma de divulgar, às vezes, a da Trânsito e Transportes era mais eficiente. Eu não digo que secretário tem que ter autorização permanente do prefeito ou do secretário de comunicação para falar. Não pode ser assim também. Tem que haver uma certa dosagem, né? Quando é benéfico, quando é muito bom, coloca o secretário ao lado do prefeito para poder falar, porque precisa dividir o bônus, né? Porque quando vem o ônus, é só o prefeito que responde. Pelo menos atualmente tem sido assim. Uma vez ou outra coloca o secretário. Então a comunicação errou nesse sentido também. Precisava ter feito isso melhor. Mas não é um problema só desse secretário de comunicação também, não. No anterior, passaram por lá pelo menos 3 secretários. Vamos lembrar os nomes? Nós tivemos Magu, nós tivemos o Dr. Gerson, né? Falando da gestão do Adelmo. Do Adelmo, Dr. Gerson. Também o Dilson da UPIAS e acumulando ali a secretaria mais para o final, a Ana Paula. Mas durante um bom tempo. Então nós tivemos que 4 secretários. Eu acompanho o seu programa todo domingo, Política Cruzada, um ótimo programa. Todos os secretários que passaram lá, das pastas que têm mais recursos, que iam lá divulgar o que tinha de sucesso, não citavam o prefeito. Dificilmente. Eles não citavam. Né? Você insistia, perguntava, e eles não davam crédito ao prefeito. O secretário ia lá lançar uma obra no seu programa e não citava o prefeito. E ficava por isso mesmo. Então, você assistiu o programa, quem fez foi o secretário. O prefeito não tem nada a ver com isso. Apesar do prefeito, o secretário estava fazendo coisa boa. É que eu falei, é o inverso do que se vê normalmente. Né? O crédito para o chefe executivo, porque afinal de contas é ele que foi eleito e ele que vai tentar ser reeleito. Me permita fazer só uma colocação no assunto anterior, né, que nós falávamos. Quando alguém é eleito para o cargo, e aí por várias vezes eu disse isso para o ex-prefeito Adelmo, que ele falava, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu dizia para ele assim, prefeito, mas o senhor foi eleito para fazer, não tem mérito nisso, o senhor prometeu, o senhor tem que cumprir. Agora, querer louros por isso, quando o senhor erra, a culpa é apontada diretamente para o senhor, isso tem que ser dessa forma. Então, eu digo mesmo para o Gilmar, se ele prometeu entregar 5 mil, 6 mil casas, não está fazendo mais do que obrigação. Ele se comprometeu com o eleitor e o eleitor cobrou. E tem um custo aí, César, Henrique, que é o seguinte, o Gilmar está produzindo algo que é totalmente a negação da democracia. Já que nós temos um projeto, já tem uma ruptura, eu venho chamando a atenção que é uma ruptura na crença na democracia, o Gilmar está dando uma contribuição para a rejeição da democracia e trazendo no nosso eleitorado o que há de pior, de intolerância com a igualdade, intolerância com o negro, intolerância com o PT, intolerância com políticas sociais. Então, o Gilmar está... O custo também, ele vai alimentar o que há de pior no comportamento do eleitor. Você está dizendo que acaba associando esse fracasso, né? Como são os problemas de negro, problema de pobre, problema do PT, problema de... Sabe? É tipo assim, olha... Alimenta o racismo, não deu certo. Alimenta o racismo, alimenta a intolerância, alimenta... Sabe? Mas aí vai ter que ser uma discussão para um próximo programa. Me dá 30 segundos só para dizer uma coisa. Só para poder... o Adelmo, vocês disseram, ele está indo para a eleição sem projeto de governo. Tá, isso também é prejudicial. Muito prejudicial. O que o professor falou. Né? Ele disse lá numa entrevista na rádio que a preocupação dele vai ser com saúde e educação. E o resto?
Não, e mais, né? Ele falou que não ia prometer nada porque ele ia arrumar Tá a casa. errado também, tá errado também. Né? Alguma coisa Mas ele tem que entregar não para a precisa, população. né? O eleitor 69%. contribuinte tem direito a saber como vai ser utilizado Tá o errado o recurso eleitor que público. votar sem ter esse compromisso. Tá errado. Bom, mas aí eu acho que é um outro debate. Nós vamos ter vários aqui no Correio TV Debate. É ano eleitoral, eleições municipais, é nosso papel levar essa discussão até você. Espero que ajude de alguma forma na hora de você escolher em quem votar lá em outubro. A gente se vê no próximo programa. Até lá.